Ele foi o homem mais forte da Bíblia, ungido por Deus, mas derrotado por si mesmo. Essa é a história de Sansão, o herói que caiu por amor e morreu com sangue nos olhos. Israel estava dominado pelos filisteus. O povo havia se afastado de Deus e as trevas pairavam sobre a nação escolhida. Foi nesse tempo sombrio que nasceu Sansão, um menino separado desde o ventre, um nazireu, consagrado a Deus. Ele jamais deveria beber vinho, jamais tocar em algo impuro e jamais cortar os cabelos. Mas Sansão não era como os outros. Seu corpo era humano, mas sua força era divina. Ele era uma arma viva contra os inimigos de Israel. Desde cedo ele sabia que era diferente. Criado com regras sagradas, mas inquieto, impulsivo, atraído pelo proibido, cresceu fascinado pelas mulheres dos filisteus. E foi justamente por isso que, ao tornar-se homem, escolheu uma mulher do povo inimigo para se casar. Seus pais o alertaram, mas ele insistiu. O desejo falava mais alto que a missão. Era o início de uma vida marcada por escolhas erradas e consequências dolorosas. No dia do casamento, Sansão propôs um enigma aos filisteus. Se eles adivinhassem, ele lhes daria roupas finas. Se não, teriam que pagar o preço. A noiva, pressionada pelos seus, implorou a Sansão pela resposta. Ele cedeu e ela o traiu. A raiva tomou conta. Ele matou 30 homens para pagar a dívida e abandonou o casamento. Ao voltar, descobriu que sua esposa havia sido dada a outro. Ele se enfureceu, pegou 300 raposas, amarrou tochas entre suas caudas e incendiou os campos dos filisteus. O fogo nas plantações era reflexo do fogo que ardia em sua alma. Sansão não era só forte, era incontrolável. Em outra ocasião, matou 1000 homens com a queixada de um jumento, sem espada, sem exército, apenas com sua ira. Ele julgou Israel por 20 anos, mas nunca aprendeu a julgar a si mesmo. A força era dom de Deus, mas Sansão vivia como se fosse sua. Foi então que Dalila apareceu, sedutora, fria, a serviço dos filisteus. Eles prometeram a ela prata, em troca do segredo da força de Sansão. Ela o seduziu, o questionou, o testou. Ele mentiu 3 vezes, mas ela insistia. E um dia, exausto, ele revelou: o segredo está no meu cabelo. Se for cortado, minha força me deixará. Dalila o fez dormir em seu colo. E enquanto ele sonhava, um homem entrou e cortou cada fio. Quando Sansão acordou, os filisteus o cercavam. Ele tentou reagir, mas já era tarde. Deus havia se retirado. Sansão foi capturado, seus olhos arrancados, seu corpo acorrentado e sua alma mergulhada em vergonha. O homem mais temido de Israel agora moía trigo como escravo, ridicularizado, cego e esquecido. Mas algo crescia em silêncio: seu cabelo e sua fé. Meses depois, foi levado ao templo do deus Dagon para entreter os inimigos. Mais de 3.000 filisteus estavam ali rindo dele. Sansão pediu ao servo que o colocasse entre as colunas principais do templo e orou: Senhor, lembra-te de mim. Dá-me forças, só mais esta vez. Ele abriu os braços, tocou as colunas e com tudo o que restava empurrou. As colunas cederam,
o templo desabou. E Sansão morreu, matando mais inimigos na morte do que em toda a sua vida. A história de Sansão é um lembrete sombrio. Um homem pode ser separado, ungido, escolhido, e ainda assim se perder. A força de Sansão não era o cabelo, era a aliança com Deus. E quando ele rompeu essa aliança, perdeu tudo. Mesmo assim, no fim, Deus o ouviu, porque até na queda, há redenção. Mas a pergunta permanece: quantos de nós sacrificamos o chamado em troca de um desejo passageiro? Sansão foi forte o suficiente para derrubar um templo, mas nunca foi forte o suficiente para resistir a si mesmo. E se eu te dissesse que o homem mais sábio da história também caiu, mas não por força, e sim por amor? Essa é a história de Salomão, e ela será contada em breve. Salomão nasceu do ventre de Batseba, mulher de passado manchado, unida a Davi após o adultério e a morte de Urias. Veio ao mundo cercado de silêncio e suspeita, mas com o favor do rei e, segundo as Escrituras, também do Senhor. Cresceu em meio ao ouro, à guerra e aos cânticos de arrependimento de seu pai, herdando um trono banhado em sangue e promessas. Ainda jovem, diante de um povo vasto e de uma tarefa imensa, Salomão fez um pedido incomum. Não quis poder, nem glória, nem a morte dos inimigos, pediu sabedoria. E isso lhe foi concedido. Com ela veio tudo o mais: riqueza, honra, paz em tempo de espada. E fama que atravessou desertos e mares. Construiu o templo, um feito monumental, cedros do Líbano, ouro das minas, pedra lavrada com precisão divina. Fez alianças com reis estrangeiros. Casou-se com filhas de faraós e de príncipes. 1000 mulheres. Um harém que, mais do que prazer, lhe trouxe diplomacia e caos. Edificou palácios, fortalezas, cidades. Multiplicou a prata ao ponto de torná-la tão comum quanto pedras nas ruas de Jerusalém. E julgava, como julgava, com discernimento, com astúcia, com frases que pareciam saídas da boca de um deus. Sua fama alcançou a distante terra de Sabá, de onde veio uma rainha movida pela curiosidade e pela suspeita. Ela o testou, e ele respondeu a todas as perguntas. Nada lhe era oculto, mas a sabedoria que ergue impérios também pode ser a lâmina que os corta por dentro. Com o tempo, o coração de Salomão começou a se curvar. As mulheres que ele tomara, vindas de nações estrangeiras, trouxeram seus deuses e seus cultos. Salomão, o sábio, começou a erguer altares a deuses que não o haviam escolhido. A Astarote, deusa dos Sidônios, a Moloque, o abominável de Amon. O rei de Israel passou a queimar incenso, onde antes havia oração. Começou a dividir o coração entre Javé e os ídolos. O templo sagrado se manteve de pé, mas os olhos do rei já não se voltavam só para ele. Sua velhice foi marcada pelo silêncio de Deus. Nenhuma nova visitação, nenhuma voz do céu, apenas lembranças. O peso dos dias. O ouro se acumulava, mas o espírito murchava. Escreveu Eclesiastes, um texto amargo, eco de alguém que viu tudo, provou tudo, e descobriu que tudo era vaidade, correr atrás do vento.
Salomão morreu em seu leito, rodeado por riquezas, mas sozinho no espírito. O povo se dividiu logo após sua morte. O reino que Davi havia unificado, Salomão despedaçou com suas concessões. 10 tribos se rebelaram. O esplendor ruiu como estátua de barro. E assim termina a história do homem mais sábio que já viveu. Um rei que teve tudo, mas perdeu o mais precioso, pois o conhecimento sem temor se torna orgulho. A riqueza sem limite se torna prisão. E até a luz, quando não é vigiada, projeta sombras longas. Salomão foi como uma estrela cadente, brilhante no céu da história, mas condenada a apagar-se no escuro que ela mesma gerou. No princípio havia ordem, havia luz, e entre os seres celestiais, um deles se destacava acima de todos. Seu nome era Lúcifer, o portador da luz. Ele foi criado com glória, com perfeição, com um brilho que nenhum outro ser possuía. Era sábio, era formoso, era o selo da perfeição. Não era apenas mais um anjo entre tantos. Ele estava entre os querubins da mais alta ordem. Caminhava entre as pedras de fogo. Estava no Monte Santo de Deus. Era o guardião da presença, um reflexo da beleza divina. As Escrituras dizem: Tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28:15. Mas a iniquidade nasceu de dentro, de um lugar onde ninguém mais podia ver. Lúcifer começou a se admirar, a contemplar sua própria grandeza, sua sabedoria, seu brilho, sua posição. E então veio o orgulho. Ele já não queria apenas servir, queria reinar. Já não bastava refletir a glória, queria ser a fonte dela. Subirei ao céu, ele dizia. Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14:13-14. Foi nesse desejo que a rebelião nasceu. Lúcifer não se rebelou sozinho. Com palavras doces e enganosas, seduziu muitos. 1/3 dos exércitos celestiais. Milhares de anjos se curvaram ao seu plano. E o céu, pela primeira vez, foi dividido. Mas Deus não ignora a soberba. Não compartilha o seu trono. Não há espaço para 2 reis no trono do universo. E então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos se levantaram contra o dragão. E o dragão lutou com os seus anjos, mas não prevaleceram. Lúcifer foi lançado para fora, precipitado do céu como um raio. Ele e todos os que o seguiram. Aquele que brilhava com luz, agora era trevas. Aquele que era portador da glória, agora se tornava o pai da mentira. O anjo que guardava a presença se tornava o acusador. Lúcifer foi banido da presença de Deus, mas seu ódio permaneceu. Seu desejo de usurpar, de dominar, de destruir. E quando seus pés tocaram a terra, trouxe com ele o engano, a tentação, a ruína. Ali no Éden, foi ele quem sussurrou à serpente: certamente não morrereis. Ali ele plantou a dúvida, a mesma semente que o corrompeu. O primeiro homem caiu. A criação foi ferida. O veneno do orgulho começou a correr nas veias da humanidade. Desde então ele tem vagado, como leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Não com força, mas com astúcia, com palavras suaves, com mentiras que brilham como verdade. Lúcifer conhece o ser humano, conhece suas fraquezas, suas vaidades, seus desejos ocultos. Ele se disfarça de luz, mas carrega nas mãos as correntes do inferno. E embora já esteja derrotado no plano eterno, ainda governa neste mundo por um tempo. É chamado de príncipe deste mundo, de Deus deste século, de tentador.
de diabo, de Satanás. Mas seu fim já está escrito. O mesmo Deus que o lançou dos céus, o lançará no lago de fogo e enxofre, junto com todos os que o seguem, junto com toda a sua arrogância. A antiga serpente será esmagada, mas até esse dia chegar, Lúcifer continua agindo nos bastidores, nas sombras, nas tentações disfarçadas de promessas. E o homem moderno, distraído e cheio de si, segue seus passos sem perceber. Segue o brilho falso, segue a luz que não salva, segue a voz que sussurra. Você não precisa de Deus, você pode ser como Ele. A mesma mentira de antes, o mesmo orgulho que fez cair o mais belo dos anjos. E você tem reconhecido a luz verdadeira? Ou tem seguido um brilho que conduz à perdição? A história de Lúcifer é um aviso, uma lembrança de que até o mais elevado pode cair e que toda soberba será abatida diante da glória de Deus. Pois no fim dos tempos todo joelho se dobrará, toda língua confessará, e não haverá trono para o orgulho, só juízo. Mas Lúcifer não parou ali. No Éden ele voltaria, desta vez como serpente, e com uma única mentira faria cair também o homem. No próximo episódio de Versos Ocultos, descubra como o inimigo enganou Adão e Eva e condenou toda a humanidade. Obrigado por assistir essa história até o final. Deixe um like para ajudar. Se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse que saem toda semana. Fiquem com Deus. A história de Adão e Eva. Capítulo 1. O jardim e o silêncio, antes da queda. No início, o mundo não era como conhecemos. Silêncio. Sombras suaves entre árvores perfeitas. A terra ainda não conhecia o som da dor. Ali no coração de uma criação virgem, foi plantado um jardim. O Éden. Não um simples bosque, mas uma prisão dourada, cercado por beleza e por limites. No centro do jardim, duas árvores cresciam, a da vida e a do conhecimento do bem e do mal. Duas sentinelas de um destino que ainda não havia se cumprido. Então Deus formou o homem do pó da terra. Adão soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e ele se tornou uma alma vivente. Adão caminhava entre os animais, nomeando cada criatura. Mas mesmo ali, na perfeição, ele estava só. E então, da costela de Adão veio Eva, não como uma criação separada, mas uma extensão de sua carne, seu osso, seu destino. Eles estavam nus e não se envergonhavam, porque ainda não conheciam o que era vergonha. Mas em algum lugar, entre o perfume das flores e a doçura dos frutos, havia algo oculto, algo que observava, algo que esperava. Capítulo 2. A serpente e o sussurro do abismo. Nem tudo que rasteja é tolo, nem toda criatura é o que aparenta ser. Entre as folhas, em silêncio absoluto, surgia a serpente, astuta, mais sábia do que qualquer outro ser vivente naquele jardim. Ela não chegou com rugidos, mas com palavras. E com perguntas. Eva caminhava sozinha quando a voz surgiu, sutil, quase doce. É verdade que Deus disse: não comam de nenhuma árvore do jardim? A dúvida, plantada como semente envenenada. Eva respondeu, mas a serpente sorriu com a voz. Mas vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Ele, como Deus.
Era isso que a serpente oferecia. Não um fruto, mas poder, a ilusão da liberdade, e diante dela a árvore. Bela, proibida, Eva estendeu a mão, e o mundo parou. O fruto tocou seus lábios, e com uma mordida, tudo mudou. Adão então comeu também, não por engano, mas por escolha. Capítulo 3. O peso do conhecimento e o exílio. Os olhos dele se abriram, mas não para a luz. Se abriram para a vergonha, para a carne exposta, para o erro. Eles se cobriram com folhas. Tentaram esconder o que já era visível, o pecado. Deus caminhou pelo jardim ao entardecer e perguntou: Onde estás? Não porque não soubesse, mas para que eles soubessem que estavam perdidos. Vieram as desculpas, as acusações. Adão culpou Eva, Eva culpou a serpente. E a serpente permaneceu em silêncio. Mas o juízo veio. Deus amaldiçoou a serpente. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Haverá guerra entre tua semente e a da mulher. Ela esmagará tua cabeça, mas tu lhe ferirás o calcanhar. Palavras que ecoariam por milênios. Profecia oculta entre castigos. Eva daria à luz com dor. Adão colheria com suor. E ambos provariam da morte. Foram expulsos, lançados para fora do Éden, e um querubim com espada flamejante foi posto à entrada. O jardim se fechou, o mundo se abriu, e a serpente permanecia entre os homens, sorrindo nas sombras, semeando dúvida, observando. Obrigado por assistir essa história até o final. Deixe um like para ajudar. Se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse que saem toda semana. Fiquem com Deus. Quem de fato foi Lilith, a primeira mulher de Adão, antes de Eva, antes da costela, antes do paraíso ser perdido? Já havia uma sombra à espreita. Poucos conhecem seu nome, e menos ainda ousam pronunciá-lo. Lilith, uma figura banida dos púlpitos, esquecida nos textos sagrados, mas viva nas entrelinhas da tradição. A primeira mulher criada por Deus, não de uma parte de Adão, mas do mesmo barro, da mesma essência. Igual, Lilith surge no antigo texto hebraico, conhecido como Alfabeto de Ben Sira, um manuscrito não canônico, que ecoa através dos séculos como um sussurro proibido. Nele, Deus cria homem e mulher juntos, do pó da terra. Mas quando Adão tenta dominá-la, Lilith se recusa. Ela não aceita se deitar abaixo dele. Ela não aceita ser submissa. Foge, abandona o Éden. E é então que o nome dela se perde nos ventos do deserto. Em sua fuga, Lilith é associada ao Monte das Ruínas e ao Mar Salgado, locais de exílio e tormento. Os anjos enviados por Deus a perseguem, ordenando que ela retorne. Mas Lilith altiva rejeita e é amaldiçoada. Disse que, por sua rebeldia, ela se torna mãe de demônios. Uma criatura da noite. Não mais carne, não mais barro, agora trevas. No Talmud da Babilônia, antigos sábios mencionam demônios femininos com o nome Lilitu, que vagam pelas noites, assombrando homens e sugando o fôlego de recém-nascidos. Lilith assume essa face, um espírito noturno que desafia a ordem divina. Para compensar sua ausência, Deus cria Eva, não do mesmo barro, mas da costela, da submissão, do silêncio. Assim,
Lilith é apagada da narrativa oficial. Mas nem toda ausência é esquecimento. Lilith permanece viva nas margens da história, sussurrando aos ouvidos daqueles que questionam, aqueles que não se conformam. E assim começa o mito, ou a verdade que foi silenciada. Lilith, o nome que não deve ser dito. Em hebraico, Lilith, está ligada à raiz da palavra noite, e à ideia de um espírito feminino noturno, e é à noite que ela reina. Na tradição judaica, amuletos eram colocados sobre os berços dos recém-nascidos, com o nome de 3 anjos, Senoi, Sansenoi e Semangelof. Eles teriam sido os enviados por Deus para trazer Lilith de volta ao Éden. Ela recusou. Como castigo, prometeu que mataria 100 filhos por dia, mas pouparia aqueles protegidos pelos nomes dos anjos. Esse pacto, registrado no alfabeto de Ben-Sira, perdurou na superstição de séculos, e Lilith passou a ser temida como a causadora da morte súbita infantil. Uma figura que se alimentava da fragilidade da vida recém-nascida, o terror das mães, a tentação dos homens. Mas Lilith não era apenas monstro. No misticismo, especialmente na Cabala e nos textos da tradição esotérica judaica, ela surge como a contraparte escura da feminilidade, associada à Shekinah, a presença divina feminina mas corrompida, a versão sombria da união sagrada, um espelho distorcido. Alguns textos cabalísticos afirmam que Lilith se uniu ao arcanjo caído, Samael, 2 exilados, 2 forças rebeldes, unidos não pela criação, mas pela ruptura. Juntos, representariam a antítese do casal divino, o oposto de Adão e Eva, unidos por luxúria, pelo caos, pelo desejo. Na tradição cristã, Lilith quase desaparece. A doutrina apagou seu nome, substituiu sua história pela de Eva, moldada para obedecer. Mas em correntes paralelas, gnósticas, ocultistas e folclóricas, ela continuou viva. Lilith tornou-se símbolo de medo, de erotismo, de poder feminino. Nas visões dos antigos monges, ela aparecia em sonhos, sedutora, terrível. Nos grimórios medievais, era invocada como súcubo. Nas tradições populares, era culpada por devaneios noturnos e tentações impuras. O mal com rosto de mulher. Mas será que ela era, de fato, o mal? Ou será que Lilith apenas recusou um destino imposto? Lilith não desapareceu. Ela apenas se escondeu. No tempo, na doutrina, na sombra das escrituras. Mas em cada página não escrita, em cada silêncio estranho da narrativa bíblica, ela respira. No Gênesis, há 2 descrições da criação da mulher. Em Gênesis 1:27, homem e mulher são criados juntos. Já em Gênesis 2, Eva surge da costela de Adão. 2 versões, 2 começos. Uma ausência que grita. Lilith preenche esse espaço com sua lenda. Com o passar dos séculos, ela foi ressignificada. No século XX, tornou-se ícone de movimentos feministas e neopagãos. A mulher que disse não, que preferiu o exílio à submissão, que recusou o paraíso se o preço fosse o silêncio. Mas nas tradições cristãs e esotéricas, Lilith continua envolta em trevas, símbolo do orgulho, da rebeldia, da insubmissão que levou Lúcifer a cair e que também tirou Lilith do Éden. Será coincidência que as figuras mais rejeitadas da narrativa bíblica são os que ousaram dizer não? Na demonologia cristã, ela é citada como uma das rainhas do inferno. Em grimórios como Ars Goetia, é referida como entidade que pode ser invocada, mas nunca sem risco, pois Lilith não é serva, não é instrumento. Ela é vontade pura,
uma lembrança eterna de que há forças antigas que recusaram a obediência e por isso foram banidas. Mas como toda sombra, ela continua ali, na margem da luz. Entre os véus da história, nos sussurros da noite, Lilith não quer ser esquecida. Ela quer ser lembrada do jeito que foi, livre, temida, eterna. Obrigado por assistir essa história até o final. Deixe um like para ajudar. Se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse que saem toda semana. Fiquem com Deus. Há nomes que ecoam entre os mundos, atravessando véus que os olhos não veem. Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel. Eles não são apenas anjos, são guerreiros, mensageiros, guardadores dos mistérios mais antigos da criação, arcanjos, criaturas de poder absoluto que caminham entre a luz e a sombra, executando a vontade de um Deus que não se revela por inteiro, seres que presenciam o trono eterno e a queda dos que ousaram desafiá-lo. Na Bíblia, pouco se fala, mas em textos esquecidos, em manuscritos rejeitados, a história dos arcanjos se desenha com tintas sombrias, cada um com um papel, cada um com uma missão. Miguel, o comandante das milícias celestiais, a espada flamejante que destroça as legiões do abismo. É ele quem luta contra o dragão no Apocalipse. É ele quem resiste à rebelião nos céus. O defensor dos justos, Gabriel, a trombeta que anuncia o impossível, o mensageiro das revelações. Foi ele quem falou com Daniel. Foi ele quem anunciou o nascimento de Jesus. E talvez será ele quem anunciará o fim. Rafael, o curador das dores humanas, aquele que caminha disfarçado entre os homens, que guia, cura e traz a luz onde só havia desespero. E Uriel, aquele que leva o fogo de Deus, guardião dos segredos, a face da justiça que queima. Mas há controvérsias. Nem todos os nomes aparecem na Bíblia. Alguns vêm de livros apócrifos, como o de Enoque, ocultados, rejeitados e temidos. Neles há 7 arcanjos, 7 entidades maiores, acima dos exércitos angelicais, 7 vigilantes, 7 tochas diante do trono eterno. E nem todos mantiveram-se fiéis. Sim, nem todos os arcanjos permaneceram na luz. Houve um tempo antes do tempo em que o céu foi palco de guerra, uma rebelião, um orgulho nascido em meio à perfeição. Lúcifer. Segundo antigas tradições, ele era um arcanjo, o mais belo, o mais brilhante, o portador da luz. Mas em seu coração brotou a semente da ambição. Quis subir acima das estrelas, quis erguer seu trono acima do de Deus. E por isso, caiu a primeira queda, a mais profunda. Junto a ele, outros seguiram. E alguns nomes ecoam nas trevas. Semyaza, Azazel, anjos poderosos, talvez arcanjos, que abandonaram seu posto, seduzidos pelas filhas dos homens. Eles ensinaram feitiçaria, forjaram armas, despertaram paixões e horrores, e geraram os nefilins, híbridos, gigantes, monstros. O céu silenciou, mas Miguel não se calou. Foi ele quem se levantou contra o dragão. Foi ele quem expulsou os rebeldes. E até hoje, segundo dizem os antigos, é Miguel quem vigia as fronteiras entre o sagrado e o profano. Mas a guerra não terminou. Apocalipse fala de um novo confronto, de um tempo em que Miguel lutará novamente, desta vez pela última vez, e Gabriel, com sua trombeta, anunciará o fim, o julgamento. Arcanjos, ligados ao início e ao fim, a criação e a queda. Mas quem são realmente os arcanjos? São apenas mensageiros, soldados de luz ou entidades antigas, muito além do que ousamos compreender.
Algumas tradições ocultas afirmam que eles não servem apenas a Deus, mas à ordem do universo, a balança entre o caos e o cosmos. Outros os veem como deuses. Eram cultuados em civilizações antigas, com outros nomes. Mitra, Horus, Hermes seriam ecos dos mesmos seres. Há quem diga que cada arcanjo rege um elemento, um ponto cardial, um planeta. Miguel, o fogo. Gabriel, a água. Rafael, o ar. Uriel, a terra. Seriam símbolos ou realidades espirituais que escapam à nossa linguagem? E há ainda aqueles que afirmam: os arcanjos andam entre nós, disfarçados, silenciosos, guiando destinos, interferindo em guerras, salvando vidas ou observando em completo silêncio. Eles não aparecem por acaso. Surgem quando o mundo está prestes a mudar. Quando o invisível toca o visível. Quando o céu e o abismo se chocam. Talvez neste exato momento, eles estejam entre nós, aguardando o chamado. Porque quando o céu se abrir novamente, não virá em paz, e os arcanjos liderarão o fogo. Se você acredita que eles existem, deixe seu like, se inscreva no canal e comente. Você já sentiu que algo te observa? Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal. Nos vemos no próximo capítulo de Versos Ocultos. Qual é a verdadeira aparência de Deus? Capítulo 1. O invisível e o inominável. Desde os primórdios da humanidade, o homem ergue os olhos ao céu em busca de um rosto, de um semblante divino, de uma forma que represente o Criador. Mas o que encontramos é silêncio. Silêncio e mistério. Deus é Espírito, diz o Evangelho de João, capítulo 4, verso 24. E o Espírito não tem carne nem forma. Não habita o mundo como nós habitamos. Ele é o outro lado do véu. Em Êxodo 33, Moisés clama: mostra-me a tua glória. E a resposta de Deus é um sussurro poderoso: homem nenhum pode ver a minha face e continuar vivo. Por quê? Porque a plenitude de Deus não pode ser contida em olhos mortais. Porque sua essência não se mede em traços físicos, mas em glória, em luz, em eternidade. Em Isaías 6, o profeta vê o Senhor assentado num trono alto e sublime. Seus olhos não captam um rosto, mas uma presença. Rostos cobertos por serafins, tremores no templo, fumaça sagrada. Mesmo os anjos se escondem diante dele. E então surge a pergunta inevitável: se Deus é invisível, inalcançável, incompreensível, como podemos crer nele? A filosofia tenta responder. Platão falava do mundo das ideias, onde habita o que é perfeito, eterno e imutável. Deus, então, não seria algo para se ver com os olhos, mas para se compreender com a alma. Santo Agostinho ecoa: se compreendeste, não é Deus, porque aquilo que se pode explicar já não é divino o suficiente. Mas o homem quer forma, quer um rosto para rezar, quer olhos que o observem, mãos que o toquem e um coração que o compreenda. Por isso criamos imagens. Deus velho e barbudo, Deus com olhos de fogo, Deus que cabe em quadros, vitrais e estátuas. Mas tudo isso é apenas sombra, sombra daquilo que não pode ser contido. Capítulo 2. A luz inacessível. No livro de 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16, está escrito: ele habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver. Luz inacessível. Essa é a essência da aparência de Deus. Não trevas, não ausência, mas uma luz tão pura, tão absoluta, que cega ao invés de revelar. Como um sol 1000 vezes mais intenso
queimaríamos ao tentar compreendê-lo com olhos de carne. Deus não está ausente. Ele está além do tempo, do espaço, da forma, além dos nossos sentidos, dos nossos limites humanos. Em Gênesis, quando Deus visita Abraão, ele não vem como um rosto. Vem como presença, como 3 homens misteriosos, como algo que é e não é ao mesmo tempo. Na sarça ardente que não se consome, na coluna de fogo que guia os hebreus à noite, na nuvem que cobre o monte Sinai com trovões e relâmpagos, sempre ele se mostra, sem se revelar, presente mas escondido. Mesmo no Novo Testamento, Jesus, a encarnação visível do Filho, diz: "Quem me vê, vê o Pai." Mas ele também diz: "Ninguém jamais viu a Deus." É uma aparente contradição. Não. É um mistério, porque Deus, o Pai, não é visto com os olhos, mas percebido com o Espírito. E ainda assim, mesmo em sua invisibilidade, ele deixou marcas em cada átomo do universo, na ordem das estrelas, na simetria da vida. O apóstolo Paulo afirma em Romanos 1:20, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Ou seja, não precisamos ver seu rosto para saber que ele está aqui. Basta ver o movimento das águas, o nascimento de uma criança, o sopro do vento. Basta fechar os olhos. Capítulo 3. Quando veremos Deus? A pergunta ecoa desde o Éden. Quando veremos Deus cara a cara? Em Êxodo, Moisés viu apenas as costas de Deus, e mesmo assim, seu rosto brilhou tanto que precisou ser coberto. Se aquilo era apenas um reflexo da glória, o que seria ver o todo? E ainda assim, há uma promessa. Em Mateus 5:8, Jesus diz: "Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, não com os olhos do corpo, mas com os olhos da eternidade." O Apocalipse descreve um tempo em que não haverá mais noite, nem necessidade de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e verão o seu rosto, diz o capítulo 22, verso 4. Esse dia virá, mas até lá, vemos por espelho em enigma. Como escreveu Paulo em 1 Coríntios 13, a fé é o que nos liga ao invisível. Não é cegueira, é confiança. É crer, mesmo sem ver. É saber, mesmo sem tocar. Deus não precisa ser visto para ser real, porque o amor também não se vê. O perdão não tem forma. A eternidade não cabe em uma retina. Mas todos esses nos apontam para Ele. O rosto de Deus não se encontra em uma pintura, nem em uma nuvem moldada pelo vento. Ele se revela no invisível que habita o coração dos que creem. E um dia, sim, quando este corpo for apenas poeira e nossa alma despertar na luz que não se apaga, veremos Deus. Não com medo, não com vergonha, mas com reverência, alegria e paz. Até lá. O invisível caminha conosco, silencioso, poderoso, presente, e nos convida a crer. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para receber mais vídeos inspiradores como este. Deus lhe abençoe. Israel está no centro do mundo, mas será também o centro do fim? Guerras, profecias, reconstrução do templo. O que a Bíblia revela sobre o papel de Israel nos últimos dias? Prepare-se para entender como essa pequena nação pode desencadear o maior conflito da história humana. No início dos tempos, Deus escolheu uma terra,
não pelas riquezas, não pelo poder, mas pela promessa. Israel, a terra onde céus e terra se encontravam, onde o divino tocava o humano e onde as maiores guerras espirituais ainda seriam travadas. Ao longo da Bíblia, Israel não é apenas uma nação, é o relógio profético do mundo. Cada movimento político, cada guerra, cada ruína e cada reconstrução carregam um peso que vai além da geopolítica. Carregam profecias. Ezequiel, Daniel, Jesus, João em Apocalipse. Todos apontam para Israel como o palco final da história. Nos últimos tempos, dizem as Escrituras, todas as nações se voltarão contra ela. Mas por quê? Porque essa terra tão pequena no mapa atrai tanto ódio, tanta atenção, tanta disputa? O profeta Zacarias escreveu: naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Zacarias 12:3. Israel será o centro de uma última guerra, não apenas de exércitos, mas de ideologias, religiões e dimensões. A reconstrução do templo em Jerusalém, a ascensão de um líder mundial que trará paz e a quebra dessa paz em caos apocalíptico são elementos centrais do fim dos tempos, segundo a profecia. E tudo começa e termina com Israel. Jesus, no sermão profético, disse: quando virdes o abominável da desolação no lugar santo, Mateus 24:15, ele falava de um evento específico, a profanação do templo sagrado em Jerusalém, um ato que desencadeará a grande tribulação, o tempo mais sombrio da história da humanidade. Hoje o templo já não existe, mas movimentos religiosos em Israel, com apoio internacional, se preparam para reconstruí-lo. Há até mesmo boatos de que os objetos sagrados já estão prontos. E se o templo for reconstruído, como reagirá o mundo islâmico? Como responderão os líderes globais? Seria esse o estopim do Armagedon? Se essa história está te prendendo, deixa o like agora e se inscreve no canal Versos Ocultos. Aqui a Bíblia ganha voz, sombra e mistério. No livro de Apocalipse, capítulo 11, João vê duas testemunhas profetizando em Jerusalém. Elas são assassinadas e seus corpos ficam expostos na cidade onde também o Senhor foi crucificado. Mas depois de 3 dias, ressuscitam diante de todos. Jerusalém será mais uma vez o centro de sinais sobrenaturais, milagres, destruição e o derramamento da ira divina. A besta surgirá. Um falso Messias enganará as nações. E Israel, o povo escolhido, pagará um alto preço por não reconhecer o verdadeiro Cristo, até que seja tarde demais. Mas mesmo no caos, há uma promessa: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No fim, todas as nações se reunirão para guerrear contra Israel. O Vale do Armagedon, em Megido, será o campo de batalha final. O Apocalipse descreve esse momento com imagens aterradoras. Sangue cobrindo os campos, céus escurecidos, anjos derramando taças de juízo sobre a terra. Mas no clímax do horror, quando Israel estiver cercado e prestes a cair, os céus se abrirão. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro. Apocalipse 19:11. Cristo retorna, não como o cordeiro manso, mas como o leão guerreiro, com olhos como chamas de fogo e uma espada afiada que sai de sua boca. Ele pisa o lagar da ira de Deus e vence. Israel então será purificado. Um novo reino será estabelecido, onde não haverá mais dor, nem lágrimas, nem guerra. A Terra Santa, tão manchada pelo sangue, se tornará o trono do Rei Eterno. Se essa visão te impactou, deixa aqui nos comentários. Você acredita que o fim dos tempos já começou? Sua opinião pode fazer parte do próximo vídeo. E se quiser mergulhar ainda mais fundo nas histórias sagradas, misteriosas e muitas vezes esquecidas da Bíblia,
Continue assistindo o Versos Ocultos. Aqui cada verso é uma revelação. Entre as sombras da antiguidade, antes do dilúvio, antes de Moisés, antes mesmo de Noé, existiu um homem que não conheceu a morte. Um homem que andou com Deus e foi levado. Seu nome era Enoque. Mas quem era esse personagem enigmático, citado brevemente na Bíblia e ainda assim envolto em tanto mistério? Por que foi ele e não outro? O escolhido para ascender ao céu sem passar pelo túmulo? E mais, o que ele viu lá em cima? E o que isso tem a ver com anjos caídos, gigantes e o juízo final? A Bíblia diz pouco, mas os textos antigos proibidos e esquecidos falam muito. No livro de Gênesis, Enoque aparece como o 7º descendente de Adão. Um homem justo, que viveu 365 anos, e então foi tomado por Deus. Não morreu, não adoeceu, não foi enterrado. Ele simplesmente desapareceu. Essa brevidade desperta algo inquietante. Quem era ele para merecer tal destino? O livro de Hebreus diz que, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e que essa trasladação foi o resultado de uma vida que agradava a Deus. Mas é no livro de Enoque, um texto apócrifo rejeitado pela maioria das tradições cristãs, que os véus começam a cair. Ali descobrimos que Enoque não apenas foi levado aos céus, ele teria se tornado um mensageiro, um escriba celestial, um intermediário entre Deus e os anjos, e testemunha dos pecados do céu. Sim, você ouviu certo. Segundo esse texto, Enoque teria visto anjos caindo, visto seres celestiais abandonando seus postos e se corrompendo com as filhas dos homens. Esses anjos, chamados de vigilantes, foram os responsáveis por ensinar à humanidade conhecimentos proibidos e gerar, com as mulheres humanas, uma raça de gigantes, os Nefilins, e foi Enoque quem, levado por Deus, ouviu suas confissões. Foi ele quem recebeu revelações sobre o juízo que viria, tanto sobre os anjos quanto sobre os homens. Mas por que esse conhecimento foi retirado da Bíblia oficial? Por que os escritos atribuídos a Enoque foram considerados perigosos demais? E mais, será que parte do que Enoque revelou ainda está por vir? Nos próximos blocos, vamos mergulhar nos detalhes ocultos dessa história, revelando os bastidores de uma guerra celestial e o destino final reservado aos vigilantes e à humanidade. No livro de Enoque, o céu não é apenas um lugar de glória, é também o palco de uma rebelião. Os vigilantes, anjos designados para observar a terra, romperam seus votos. Eles desceram e tomaram para si mulheres humanas. De sua união nasceram os Nefilins, criaturas híbridas, gigantes de força descomunal e sede de destruição. Mas não foi só isso. Esses anjos ensinaram à humanidade aquilo que estava proibido conhecer: a arte da guerra, do encantamento, da feitiçaria, astrologia, cosméticos, metalurgia, venenos e ocultismo. A civilização avançou, mas ao custo da corrupção. A terra foi manchada com sangue, violência, desejos descontrolados. E foi neste cenário sombrio que Enoque foi chamado. Ele não era apenas um homem justo, era um escolhido para subir ao plano celestial e presenciar a sentença desses anjos rebeldes. Levado em visões, Enoque contemplou 7 céus, tronos de glória e salas de julgamento. Ali viu os vigilantes em pranto pedindo clemência. E Deus, através do próprio Enoque, negando. A humanidade estava próxima do colapso. E a sentença era clara: o dilúvio viria. Mas por que entregar tamanha revelação a um homem? Por que não a um profeta mais famoso, como Moisés ou Elias? A resposta pode estar no próprio perfil de Enoque. Ele era um intermediário, um escriba do céu,
Um homem que viveu em um tempo em que os portais entre os mundos ainda estavam entreabertos. E foi esse homem que documentou o que os vigilantes ensinaram, ou o que viram e o que temiam. É justamente por isso que o livro de Enoque foi tão rejeitado. Ele revela um céu em conflito, anjos falíveis e um conhecimento que desafia os pilares da fé tradicional. Mas se você está aqui buscando essas verdades ocultas, é porque sente que há algo mais além do que foi ensinado. Então já aproveita esse mergulho profundo e sombrio e se inscreve aqui no canal Versos Ocultos. Deixa o like se esse conteúdo te prendeu até agora, porque ainda vamos descer mais um nível nessa história. O que vem a seguir é mais do que revelação. É o prenúncio do fim. Após ser levado, Enoque viu o que nenhum outro homem viu. Através de anjos guia, ele percorreu regiões celestes e abismos profundos, lugares de luz absoluta e de trevas insondáveis. Viu os portões do sol e da lua, os pilares que sustentam a terra e os nomes secretos dos anjos que regem os ventos, o trovão, as estações. Mas o mais assustador foi quando Enoque testemunhou o lugar do castigo eterno. Ele viu os vigilantes aprisionados sob montanhas flamejantes. Correntes celestiais os mantinham presos, em dor perpétua. Eles choravam, mas o juízo já havia sido selado. Ali, Enoque entendeu. O pecado não nasceu na terra. Ele começou no céu, e sua presença contaminou tudo. A missão de Enoque não era apenas testemunhar, mas escrever. Ele foi incumbido de registrar o que viu em tábuas celestiais, destinadas às gerações futuras. Sim, para nós. As visões de Enoque incluíam o tempo do fim, o surgimento de um eleito, a vinda de um Messias, o julgamento das almas, e um novo céu e uma nova terra. Esse conhecimento foi guardado, escondido, negado por séculos, mas sempre reaparecendo onde menos se esperava, como fragmentos de uma verdade incômoda, demais para ser ignorada. A pergunta que não cala é: por que esses relatos causaram tanto desconforto? Talvez porque mostram que há mais no céu do que nos foi contado. Que os anjos não são apenas mensageiros, mas seres com vontades, desejos e sim possibilidade de queda. E talvez o mais desconcertante, que a humanidade foi tocada por essas entidades e nunca mais foi a mesma. Depois de registrar tudo o que viu, Enoque não voltou à vida comum. Ele não voltou ao seu povo. Não envelheceu. Não foi enterrado. Ele foi transformado, elevado, mudado. Alguns textos antigos dizem que Enoque se tornou o anjo Metatron, um ser de luz incomparável, aquele que se senta ao lado do trono de Deus, apenas um abaixo do Altíssimo. Outros dizem que ele permanece oculto, escondido entre os céus, aguardando o momento certo para retornar, como testemunha, como juiz, como o mensageiro do último aviso. O que sabemos é que ele não morreu como os outros homens, e que suas palavras ecoam nos desertos, nos vales sombrios da fé, nos sonhos de quem já pressentiu o fim. Porque a história de Enoque não é sobre salvação imediata, ela é sobre revelação, sobre responsabilidade. Ele viu os céus, mas também os abismos. Viu anjos em glória e anjos em corrente. Viu a terra ser manchada pela ganância e o céu silenciar diante da injustiça. E o mais assustador é que tudo isso pode estar acontecendo novamente. Vivemos dias de conhecimento acelerado, manipulação genética, domínio sobre forças que não compreendemos. Brincamos de deuses, sem aceitar as consequências. Estamos repetindo os pecados dos vigilantes? Estamos, sem saber, reconstruindo a mesma torre que nos afastou de Deus. O livro de Enoque não foi rejeitado apenas por seus detalhes fantásticos. Foi rejeitado porque mostra um Deus que pune, anjos que pecam e homens que se corrompem com o poder que recebem. Mas também mostra que há um remanescente, alguém que ouve,
alguém que escreve, alguém que permanece fiel mesmo em meio ao caos. Você, se chegou até aqui, é porque também sente isso. A inquietação, a dúvida, a fome por algo que vai além do que pregaram nos altares modernos. Então valorize esse mergulho, esse aviso. Deixe seu like, compartilhe este vídeo. Inscreva-se no canal Versos Ocultos. Aqui a verdade não é filtrada, é revelada. E na próxima história, vamos ainda mais fundo. Prepare-se, porque o que está por vir pode abalar tudo o que você acredita. E Jesus respondeu: Ide e contai a João o que ouvistes e vistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os mortos são ressuscitados. Mateus 11, 4, 5. Ele não buscava fama, nem riquezas. E mesmo assim multidões o seguiam, porque onde ele passava, o impossível acontecia. Os milagres de Jesus não foram apenas demonstrações de poder, eram sinais. Sinais de que o reino de Deus havia descido à terra. Sinais de que o céu tocava o chão por meio dele. Alguns foram discretos, outros testemunhados por milhares. Mas todos foram marcados pela mesma verdade. O domínio absoluto sobre a matéria, o tempo, a vida e a morte. Hoje, vamos relembrar 10 dos mais poderosos milagres registrados nas Escrituras. E com cada um deles, uma mensagem, um chamado, uma revelação. Milagre 1. A água que se fez vinho. João 2, 11. Era o início, o começo de tudo. Ainda poucos sabiam quem ele era, mas naquele casamento, algo extraordinário aconteceria. Nas bodas de Caná, a alegria de uma celebração foi ameaçada por um detalhe simples. O vinho havia acabado. Para muitos, seria apenas um contratempo, mas para Maria, mãe de Jesus, era a hora certa. Ela se aproximou dele e apenas disse: Eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mas mesmo assim, algo foi feito. Ele mandou que os servos enchessem 6 talhas de pedra, enormes, cada uma com dezenas de litros, com água. Eles obedeceram, sem entender, sem questionar. E então, quando levaram aquela água ao mestre da cerimônia, já não era mais água, era vinho. Não qualquer vinho, mas o melhor de toda a festa. O mestre, sem saber o que havia acontecido, chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o bom vinho, e quando já beberam bem, o inferior. Mas tu guardaste o bom vinho até agora. Aquele foi o primeiro sinal. Discreto, mas profundo. Jesus não salvou uma vida nesse dia, mas salvou a honra de uma família. E mostrou que ele se importa até com o que parece pequeno. Transformar água em vinho foi transformar vergonha em alegria, falta em abundância, comércio comum em destino divino. Milagre 2. A multiplicação dos pães e peixe. Mateus 14, 13 e 21. A notícia da morte de João Batista havia abalado os céus. Jesus se retirou para um lugar deserto, para ficar só. Mas não permaneceu só por muito tempo. Uma multidão o seguiu. Famílias inteiras. Doentes, pobres, aflitos. Eles queriam ver, ouvir, tocar. E ele, vendo aquela multidão, se compadeceu. Curou os doentes, falou ao coração. E quando a tarde chegou, os discípulos disseram: Despede o povo, para que possam comprar comida. Mas Jesus respondeu com algo inesperado: Dai-lhes vós de comer. Os discípulos olharam em volta. Havia apenas 5 pães e 2 peixes, para mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Era impossível. Mas Jesus pegou o pouco que havia, ergueu os olhos aos céus, agradeceu e partiu o pão. E algo aconteceu ali. Cada vez que os cestos eram entregues, mais pão surgia, mais peixe surgia.
mais alimento de onde não havia. Todos comeram, todos se saciaram, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Na escassez, ele é abundância. Na dúvida, ele é provisão. Onde o homem vê limites, Deus vê oportunidade para um milagre. Milagre 3. Jesus anda sobre as águas. Mateus 14, 22, 33. A noite caiu, o vento se levantou, e o mar da Galileia se tornou violento, como um animal furioso. Os discípulos em um barco lutavam contra as ondas, sozinhos. Com medo, a tempestade parecia não ter fim, mas por volta da 4ª vigília da noite, eles viram algo no meio da escuridão. Uma figura se aproximando, andando sobre as águas. Eles gritaram de terror: "É um fantasma!" Mas então ouviram uma voz: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Pedro, com o coração dividido entre fé e dúvida, respondeu: "Senhor, se és tu, manda-me ir até ti sobre as águas." E Jesus disse apenas: "Vem." Pedro saiu do barco, pisou no impossível, e por alguns passos, ele também caminhou sobre as águas. Mas ao notar a força do vento, teve medo e começou a afundar. "Senhor, salva-me!" gritou. E imediatamente Jesus o segurou pela mão. "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Quando subiram ao barco, o vento cessou. E todos que estavam ali se prostraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Jesus não apenas vence a tempestade, ele caminha por cima dela. E mesmo quando nossa fé falha, sua mão continua estendida. Milagre 4. Jesus acalma a tempestade. Mateus 8, 23 e 27. Marcos 4, 35 e 41. Era noite. O céu escurecia e o mar da Galileia, que parecia tranquilo, se transformou em fúria. Os ventos se levantaram com violência. As ondas batiam com força contra o barco. A água invadia e o medo se espalhava. No meio da tempestade, os discípulos lutavam para manter o barco firme. Mas entre eles Jesus dormia. Deitado sobre uma almofada, ele descansava como se o caos ao redor não o afetasse. Eles se aproximaram apavorados e gritaram: "Senhor, salva-nos! Estamos perecendo." Jesus se levantou, olhou para o mar agitado, para o céu turbulento, para os olhos aflitos de seus discípulos, e então com voz firme disse ao vento e ao mar: "Cala-te, acalma-te." Imediatamente o vento cessou, o mar se aquietou, e houve grande bonança. Então ele se voltou aos discípulos e perguntou: "Por que temeis? Homens de pequena fé?" Aqueles homens ficaram em silêncio, e com temor diziam uns aos outros: "Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem?" A criação reconhece sua voz. As forças da natureza se rendem à sua ordem, porque ele não é apenas mestre, ele é Senhor do céu e da terra. Milagre 5. Jesus expulsa os demônios em Gadara. Marcos 5, 1, 20, Lucas 8, 26, 39. Eles chegaram à região dos Gadarenos, do outro lado do mar. Um lugar esquecido, cercado por montanhas e tumbas. Um lugar onde a escuridão habitava. Ali vivia um homem, ou algo que restava dele. Possuído por uma legião de espíritos imundos, ele morava entre os sepulcros. Ninguém conseguia contê-lo, nem correntes nem grilhões. Ele os quebrava com uma força sobrenatural. Andava nu, gritando noite e dia pelos montes, ferindo-se com pedras. Um homem destruído por dentro. Mas quando Jesus pisou naquele solo, o impuro correu até ele, caiu de joelhos e gritou com voz desesperada: "Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes." Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" E ele respondeu: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." Os demônios imploraram para não serem lançados no abismo. Pediram para entrar numa manada de porcos que pastava ali perto. Jesus permitiu, e os espíritos saíram do homem.
e entraram nos porcos. Cerca de 2.000 animais se lançaram despenhadeiro abaixo e morreram afogados no mar. Quando os moradores da cidade chegaram, viram o homem, sentado, vestido e em perfeito juízo. Mas em vez de celebrarem, tiveram medo. Pediram que Jesus fosse embora. O homem liberto, porém, suplicou para ir com ele. Mas Jesus respondeu: volta para tua casa, conta tudo o que Deus te fez. E aquele homem se tornou testemunha viva do poder que liberta até os mais atormentados. Onde muitos veem um caso perdido, Jesus vê uma alma preciosa. Ele não teme o que habita nas trevas. Ele entra nelas para trazer luz. Antes de continuar, se essa mensagem está tocando você de alguma forma, se inscreva no canal Versos Ocultos e deixe seu like para que mais pessoas conheçam os mistérios contidos nas Escrituras. Vamos juntos mais fundo. Milagre 6. Cura de um cego de nascença. João 9, 1-12. Ao passar por um homem cego de nascença, os discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse assim? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Era o destino de um homem esquecido à margem do templo. Alguém que nunca havia visto o mundo, nunca soube o que é a luz. Desde o ventre, vivia em escuridão. Jesus se aproximou, cuspindo no chão, fez lodo com a terra, e com suas mãos ungiu os olhos do cego. Depois disse: vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. As pessoas se espantaram. Alguns não acreditaram. Outros perguntavam: não é este o que se assentava e mendigava? Mas ali estava ele, com os olhos abertos, enxergando o mundo pela primeira vez, vendo a luz e nela, reconhecendo o Salvador. Jesus não apenas devolveu a visão, ele revelou que, mesmo na escuridão de um nascimento limitado, há um propósito divino esperando para ser revelado. Porque onde o mundo vê destino selado, ele vê oportunidade de glória. Milagre 7. A primeira pesca milagrosa. Lucas 5, 1-11. O mar estava quieto, e os pescadores, cansados, tinham passado a noite inteira lançando redes, puxando cordas, tentando de todas as formas, mas não pegaram nada. Nenhum peixe, nenhuma esperança. Jesus apareceu à beira do lago de Genezaré, viu 2 barcos vazios. Subiu num deles, o de Simão Pedro, e dali ensinou a multidão. Depois virou-se para Pedro e disse: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Pedro hesitou: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra, lançarei a rede. E então, a rede afundou e começou a se romper. Tantos peixes que tiveram que chamar outro barco. Ambos os barcos se encheram, até quase afundarem. Diante daquele milagre, Pedro caiu aos pés de Jesus e disse: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Mas Jesus respondeu: não temas. De agora em diante, serás pescador de homens. Eles deixaram tudo, barcos, redes, peixes, e seguiram-no. Porque quando Jesus enche tua rede, não é para que fiques com ela, mas para que reconheças quem Ele é e o sigas. Milagre 8. Ressurreição da filha de Jairo. Marcos 5, 21-43. Um pai desesperado atravessa a multidão. Seu nome era Jairo, um dos chefes da sinagoga, um homem de autoridade, mas agora apenas um pai, com medo de perder sua filha. Ele se lança aos pés de Jesus e suplica: minha filhinha está morrendo, vem. Impõe as mãos sobre ela para que viva. Jesus o acompanha, mas no caminho o tempo se esgota. Mensageiros chegam com a notícia: tua filha já morreu, não incomodes mais o mestre.
Jairo silencia, mas Jesus olha em seus olhos e diz: não temas, crê somente. Ao chegar a casa encontra choro, gritos, pranto. Todos dizem: ela está morta. Jesus responde: ela não está morta, mas dorme. E todos zombam, mas ele entra no quarto. Leva consigo apenas Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. Toma a mão da criança e diz em aramaico: Talita cumi. Menina, eu te digo, levanta-te. Ela se levanta, começa a andar. E todos ficam tomados de espanto. Jesus ordena que lhe deem de comer e que ninguém diga uma palavra. Ele transforma o luto em vida, o desespero em milagre. Onde todos enxergam fim, ele anuncia recomeço. Milagre 9. A mulher do fluxo de sangue. Lucas 8:43-48. 12 anos. Esse era o tempo que ela sangrava. Dia após dia, sem cura, sem alívio. Já havia gastado tudo com médicos, mas ao invés de melhorar, piorava. Pela lei, era considerada impura. Vivendo isolada, tocá-la era se tornar impuro também. Mas ela ouviu falar dele e decidiu: se tão somente eu tocar em suas vestes, serei curada. No meio da multidão, escondida entre corpos, medo e fé misturados, ela estendeu a mão e tocou na orla do seu manto. Imediatamente, o fluxo cessou. Ela sabia, estava curada. Mas então, Jesus parou. Quem me tocou? Pedro tentou argumentar: Mestre, a multidão te aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque de mim saiu poder. A mulher trêmula se lançou aos seus pés e contou tudo. Jesus a olhou com ternura e disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Ela não foi apenas curada, foi reconhecida, chamada de filha e restaurada diante de todos, porque ele não cura só o corpo, ele restaura o valor e devolve a dignidade. Milagre 10. A ressurreição de Lázaro. João 11:44. Lázaro, o amigo de Jesus, estava morto. 4 dias haviam se passado desde seu sepultamento. Marta e Maria, irmãs de Lázaro, choravam inconsoláveis. A morte havia vencido e o túmulo estava selado. Mas então Jesus chega a Betânia. As irmãs correm ao seu encontro. Marta diz: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus responde com uma promessa que ecoaria pela eternidade: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus caminha até o túmulo. Um momento de silêncio. O povo observa. Ele ordena que removam a pedra. Marta hesita. Senhor, já cheira mal. Mas Jesus insiste. Então, diante da escuridão da caverna, ele ergue os olhos aos céus e clama com voz poderosa: Lázaro, vem para fora. O impossível acontece. O morto sai, ainda envolto em faixas, ainda com o cheiro da morte, mas vivo. Este não foi apenas um milagre. Foi um sinal, um anúncio de que a morte não teria a última palavra. Foi uma antecipação da própria ressurreição de Cristo. E uma promessa a todos que nele creem: a vida vence, sempre. Qual desses milagres de Jesus mais tocou seu coração? Deixe nos comentários. Sua resposta pode inspirar alguém hoje. E lembre-se, cada milagre que você ouviu aqui não é apenas história. É uma semente de fé, plantada em tempos de escuridão. Mesmo quando tudo parece perdido, há sempre um caminho onde Deus opera, porque o impossível para Ele é apenas o começo. Inscreva-se no Versos Ocultos para mais histórias como esta. E até o próximo capítulo. Há histórias na Bíblia que parecem ecoar além do tempo. Histórias de coragem tão intensa
que atravessam os séculos para nos confrontar ainda hoje. Esta é a história de um homem que ousou enfrentar um rei, uma rainha e toda uma nação perdida. Um homem que falou e o céu obedeceu. O nome dele era Elias. O cenário era sombrio. Israel havia abandonado o Deus de seus pais. Altares do Senhor eram derrubados. Profetas eram perseguidos. E em seu lugar, erguiam-se templos para Baal e Azerá, deuses pagãos vindos da Fenícia com a rainha Jezabel. No trono, o rei Acabe, fraco diante da esposa, mas cruel com quem ousasse resistir. E no meio do povo, silêncio. Ninguém se levantava contra a idolatria. Foi então que Elias apareceu diante de Acabe, sem exércitos, sem riqueza, sem nada, apenas com a palavra de Deus. Assim diz o Senhor: não cairá orvalho nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra. A sentença caiu como uma maldição. O céu fechou-se. Dias se tornaram meses, meses se tornaram anos, e a terra queimava sob o sol impiedoso. Os rios secaram, os campos morreram, e o povo começou a sentir o peso da rebeldia. Mas mesmo diante da seca, Jezabel continuava a sustentar os profetas de Baal à sua mesa. O povo desesperado ainda buscava respostas nos ídolos que nada podiam fazer. Então veio a ordem de Deus. Era hora de um confronto, um momento para que toda a nação soubesse quem era o verdadeiro Deus. O encontro seria no Monte Carmelo. De um lado, 450 profetas de Baal, do outro, apenas um homem. Mas Elias não confiava em números. Ele sabia que quando o Senhor está presente, um só homem é maioria. O dia amanheceu com murmúrios por todo Israel. Homens, mulheres e crianças subiam ao Monte Carmelo para ver o desafio. O ar estava pesado, como se o próprio céu aguardasse. Elias ficou diante do povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, segui-o. Ninguém respondeu. O silêncio era a prova de que o coração do povo estava dividido. As regras foram simples. Cada lado prepararia um sacrifício, mas não colocaria fogo. O Deus que respondesse com fogo seria o verdadeiro. Os profetas de Baal começaram. Do amanhecer até o meio-dia gritavam, dançavam, cortavam-se com facas até o sangue escorrer. Mas não houve voz. Não houve resposta. Elias, com um olhar firme, zombou. Clamai mais alto. Talvez esteja ocupado. Talvez esteja viajando ou dormindo. Eles gritaram ainda mais, mas nada aconteceu. Então Elias chamou o povo. Chegai-vos a mim. Com 12 pedras, reconstruiu o altar do Senhor, uma para cada tribo de Israel. Colocou lenha, cortou o sacrifício e fez algo impensável. Mandou derramar água sobre tudo. Não uma vez, mas 3 vezes. A água escorreu até encher a vala ao redor. O povo observava em silêncio. Para eles aquilo era loucura. Como o fogo desceria sobre algo encharcado? Elias ergueu as mãos e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mostra hoje que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo e que tudo fiz por Tua palavra. Antes de continuar, se essa história já mexeu com você, inscreva-se agora no canal e deixe seu like. Assim, mais pessoas poderão ouvir estas narrativas que revelam a grandeza e a justiça de Deus. E então, aconteceu.
o fogo caiu do céu. Não apenas queimou o sacrifício, mas consumiu a lenha, as pedras, o pó e até a água da vala. Tudo desapareceu diante da presença de Deus. O povo caiu com o rosto em terra, clamando: "O Senhor é Deus! O Senhor é Deus!" O Monte Carmelo ainda estava envolto pelo cheiro de fumaça. O chão queimado, o ar pesado, e o povo, de joelhos com o rosto em terra, repetia como um eco interminável: "O Senhor é Deus! O Senhor é Deus!" Aquele dia havia se tornado uma prova viva da soberania do Altíssimo. Nenhum profeta de Baal ousaria mais levantar a voz diante da nação. Nenhum homem ali presente poderia negar o que seus olhos tinham visto. Mas longe dali, no palácio, outra chama se acendia. Não uma chama santa, mas uma chama de ódio. Jezabel, a rainha que sustentava a idolatria, recebeu a notícia como uma afronta pessoal. Sua fúria não conhecia limites. Ela não via o milagre como uma revelação, mas como uma ameaça ao seu poder. A mensagem enviada a Elias foi clara, cortante, mortal. "Assim me façam os deuses." E outro tanto: "Se amanhã, a esta hora, eu não fizer a tua vida como a de um deles." Elias, o homem que havia enfrentado sozinho 450 profetas. O homem que invocou o fogo do céu e fez todo Israel se curvar. Agora fugia. A notícia de que Jezabel o queria morto foi como uma flecha envenenada no coração do profeta. Ele correu e correu, primeiro para longe do palácio, depois para fora da cidade e, por fim, para dentro do deserto. O calor era sufocante. O vento carregava grãos de areia que cortavam a pele. A solidão era tão densa que parecia ter peso. Dias se passaram em sua fuga. E quando não pôde mais continuar, Elias parou. Sentou-se à sombra rara de um zimbro e ali desabou. Suas palavras não eram de coragem, não eram de fé, mas de cansaço e de desespero. "Basta. Agora, ó Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais." O homem que testemunhara o impossível agora pedia para morrer. O fogo do Carmelo havia se apagado dentro dele. Restava apenas o frio da exaustão e a escuridão da mente. E aqui está uma verdade que muitos esquecem: aqueles que caminham com Deus também choram. Aqueles que pregam coragem também sentem medo. Aqueles que são instrumentos de milagres também enfrentam noites sem luz. A história de Elias nos mostra que fé não é ausência de fragilidade, mas a capacidade de continuar, mesmo quando se sente quebrado. Que coragem não é nunca sentir medo, mas não deixar que o medo seja o último capítulo. No próximo vídeo, você verá o que aconteceu depois. Verá Elias ser encontrado no deserto por um mensageiro celestial. Verá o alimento milagroso que lhe deu forças para caminhar 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. E verá como Deus se revelou a ele não no vento impetuoso, não no terremoto, nem no fogo, mas numa voz suave que fala mais alto que qualquer tempestade. Agora quero que você me diga, se estivesse naquele monte e visse o fogo descer do céu, o que sentiria? Medo ou fé? Deixe sua resposta nos comentários, porque no fim, talvez o maior milagre não seja o fogo que todos enxergam, mas a transformação silenciosa que acontece dentro de nós. Obrigado por assistir esta história até o final. Veja também estes vídeos do canal que estão aparecendo na sua tela.
Fiquem com Deus e uma semana abençoada a todos.